A gente tem, inclusive, a informação que a Delcy Rodrigues, vice-presidente, e segundo as últimas informações, a presidente interina da Venezuela teria tomado posse em uma sessão secreta. Ela está conversando com a imprensa, ou pelo menos fazendo um pronunciamento nesse momento. A gente só está ajustando, inclusive, as conexões. A gente vai trazer ao vivo as manifestações da Delcy Rodrigues. Enquanto a gente não tem a imagem dela... Não temos? Então vamos colocar ao vivo, por gentileza, Delcy Rodrigues, a manifestação agora pela TV venezuelana. Frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Bueno, este Consejo de Defensa de la Nación se activa. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino en paz, en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela, del derecho a la patria que tiene el pueblo venezolano y del derecho a un porvenir y a la felicidad social de nuestro pueblo. Allí vamos nosotros, cabalgando con nuestro padre libertador en Angostura. Vamos cabalgando con él en la campaña admirable. Vamos cabalgando para liberar a la patria grande. Y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos, se lo pueden hacer a cualquier país. Hoy se lo hicieron al pueblo de Bolívar. Y tengan ustedes la certeza de que el pueblo venezolano, que es sabio, que es paciente, que tiene paciencia estratégica, sabrá encontrar el camino para la defensa de la paz, para la defensa de la tranquilidad y para la defensa de la patria. Muchísimas gracias a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Tá aí, tivemos esse discurso, esse pronunciamento da presidente interina da Venezuela. Eu estava com um fone de ouvido porque eu estava escutando atentamente, e aí é um pouco diferente do que nós esperávamos, né? É importante a gente destacar, a gente vai trazer algumas aspas, algumas falas importantes, mas ela disse que a Venezuela não voltará a ser uma colônia. E ela fala em ações ilegais que foram realizadas e destaca que o presidente é Nicolás Maduro. Enfim, ela reforçando o apoio à gestão de Nicolás Maduro. Então, o que nos parece que esse processo de transferir a presidência a ela não teve o aval ou o aceite da gestão norte-americana. Então, é aguardar exatamente quais serão os desdobramentos a partir dessa declaração da presidente interina que fez esse discurso. E, em alguns momentos, o diretor de TV apresentava algumas autoridades, principalmente representantes, né, os chefes das Forças Armadas, respaldando
essa figura que agora é a mais importante a partir da captura de Nicolás Maduro. Enfim, Delcy Rodrigues tomou posse em uma cerimônia secreta. Essa informação foi divulgada pelo jornal norte-americano New York Times. Havia expectativa de que ela tivesse feito isso em acordo com a Donald Trump e também as autoridades norte-americanas e iria colaborar nesse processo de transição. Mas o teor desse discurso indica que trata-se de um procedimento que foi adotado de forma independente, né? Sem o aval das autoridades norte-americanas. Agora vamos aguardar qual será o posicionamento dos Estados Unidos, principalmente da diplomacia, né? Porque, segundo as informações, a diplomacia estaria em contato com os representantes do governo que pudessem, de alguma maneira, colaborar nesse processo de transição. Há um entendimento, por exemplo, de que as forças de segurança, as Forças Armadas da Venezuela, serão muito importantes nesse processo de transição. Os Estados Unidos vão designar autoridades, pessoas que irão organizar esse processo de transição, mas é fundamental que as Forças Armadas estejam de acordo, colaborem e ajudem, né, nesse processo. Enfim, a gente vai trazer as muitas análises e reflexões a partir dessa fala, esse discurso de Delcy Rodrigues, porque é preciso entender exatamente o que está por vir a partir desse posicionamento, quando ela reitera que a Venezuela tem um único presidente, não será colônia, e enaltece o nome de Nicolás Maduro. Chamar o Bruno Pinheiro, que inclusive o Bruno estava monitorando essa situação na Venezuela, né, Bruno? E nos alertou para esse pronunciamento de Delcy Rodrigues em cadeia nacional de rede de TV e rádio lá na Venezuela. Bruno. Agora acende um outro alerta, né? Se isso aconteceu sem o consentimento, sem essa autorização do governo americano que fez essa captura de Nicolás Maduro nesta madrugada, se a vice de Nicolás Maduro assume o comando da Venezuela numa cerimônia secreta, como a Jovem Pan já antecipava, ela vai contra uma ação que ainda está em andamento na Venezuela. Pois é. Caiu o sinal do Bruno, daqui a pouco a gente volta, a gente vai retomar. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui as informações, as atualizações, girando a reportagem da Jovem Pan News. Daqui a pouco, convidados, é preciso analisar com muito cuidado. Precisamos estar atentos a essa manifestação de Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela, que inicialmente as pessoas entendiam que ela colaboraria com os Estados Unidos nesse processo de transição. E aí o conteúdo, né, o teor desse discurso indica uma fidelidade a Nicolás Maduro. Enfim, a gente vai trazer daqui a pouco trechos e detalhes dessa manifestação de Delcy Rodrigues aqui na programação da Jovem Pan.